Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo certo. Vou deixar aqui, é bom que corta no meio, vou deixar minha testa, que é muito grande, aí fica assim, ó. Tá ótimo. E eu vou deixar bolinhas, que minha cara tá ótima hoje. Linda. Vamos lá, gente. A gente hoje vai bater um papo com Bianca, é uma amiga nossa aqui do Instagram, dos Olhos da Vida do Terra. Ela mora na Alemanha, já usa os olhos há um tempo. Tem muita experiência bacana para contar pra gente. Vai falar sobre o efeito dos olhos na nossa vida. Não é isso, Bianca? Exatamente. Exatamente. Queria contar, porque muitas pessoas às vezes me perguntam, falam, legal que você usa os olhos, mas para que os olhos servem, né? E na verdade eu fui aprendendo nesse tempo. Eu uso os olhos há mais ou menos um ano e meio. Eu tinha já usado antes, porque eu nunca gostei de usar remédio, assim, eu tinha muita dor de cabeça uma época, e eu nunca gostei de ficar tomando remédio, sabe? Porque senão eu tinha que tomar todo dia, o dia todo. E aí eu comecei, alguém me falou de óleo, falou que o óleo de lavanda ajudava, e aí eu comprei um rolon de um óleo de lavanda, isso, sei lá, uns 5 anos atrás. E aí, toda vez que eu sentia dor, eu passava assim nas têmporas e me ajudava bastante. E aí, eu tinha aquele rolãozinho guardado na gaveta, né? Mas aí, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu conheci a doTERRA, comecei a usar os olhos e eu comecei a testar, porque eu vi esse ponto de, poxa, eu posso evitar ficar tomando remédio para qualquer coisinha. É claro, se eu tenho algum, sei lá, uma alguma infecção forte, alguma coisa, é óbvio que eu vou tomar remédio se o médico receitar. Mas para essas coisinhas bobas, sabe? Então eu vi como uma oportunidade e aí eu via que fazia efeito. Eu falei, gente, não é possível, porque as pessoas falam às vezes, você precisa passar o óleo essencial e você precisa acreditar que vai funcionar. Eu falei, ok, tudo bem, acredito. Mas na verdade não é isso, porque olha só como é que são os óleos essenciais. Eles são extraídos das coisas da natureza. Então, por exemplo, é extraído de uma flor, ou da casca de uma árvore, ou de uma planta. Então, aquele óleo essencial é aquilo que uma planta expele quando está machucada, né? No caso. Então, por exemplo, não sei se você já viu uma árvore. Eu lembro quando era pequena, eu via assim as árvores na rua e às vezes tinha cortado um galho e tinha um liquidinho Uma saindo. Você já seiva. percebeu? Isso. Aí a minha mãe, eu lembro que a minha mãe sempre falava, ela falava, isso daí é como se fosse o sangue da árvore, né? Isso daí vai proteger a árvore. Na verdade, é o que a própria árvore ou a própria planta solta para se proteger mesmo. Então, que nem a gente, quando a gente se corta e aí os glóbulos brancos vão lá e acabam criando a casca, e a casca protege aquele pedaço para nada entrar, né, nenhuma bactéria entrar dentro do nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. E aí fica aquela proteção enquanto a nossa pele vai se renovando por dentro. A natureza do mesmo jeito. Então, o óleo essencial é o que é extraído disso. E o óleo essencial, diferentemente de remédio, que remédio é uma coisa, como é que fala? É sintético. O remédio ele é sintético. E os óleos essenciais, como vêm da natureza, as plantas, as flores, as células delas, né, são com base de carbono, assim que nem o nosso corpo, que também é base de carbono. Então, a gente é vivo, as plantas são vivas do mesmo jeito. Então, quando entra aquele óleo essencial entra no nosso corpo, vamos supor que eu pego, sei lá, por exemplo, eu tô olhando para o lado porque eu tô aqui com o meu copaíba querido. Então, por exemplo, eu passo uma gota do óleo essencial de copaíba na minha pele e ele vai entrar na minha pele e ele vai direto nas minhas células. Porque a base de carbono e a minha célula tem aquela membrana, né? Então, se você pensar que a sua célula tem uma membrana em volta, o óleo essencial ele entra dentro dessa membrana e ele age lá dentro.
Então, se a gente parar para pensar que quando você tem, por exemplo, uma bactéria, tá? A bactéria fica do lado de fora da nossa célula. Então, quando você tem uma infecção, se o médico passa para você tomar um antibiótico, né? O antibiótico, o que ele vai fazer? Ele vai matar a bactéria que está ali do lado de fora da sua célula. Agora, um vírus, que o vírus fica dentro da sua célula, então quando você está resfriada, por exemplo, não sei se você já foi no médico com resfriado? O médico passa alguma coisa que vai te curar com resfriado? Repouso. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque pelo remédio ser sintético, o remédio ele não age dentro da nossa célula. Ele não consegue entrar dentro da nossa célula. Então você pode até tomar, sei lá, um Resfrim da vida. O que ele vai fazer? Ele vai te deixar mais cansada, mais com sono para te forçar a você repousar. E aí você vai repousar, você repondo os líquidos, se hidratando. Com o tempo, o seu próprio corpo vai lutar, né? Vai criar antibióticos não, anticorpos, obrigada. Vai criar anticorpos e vai acabar matando aquele vírus. Então, o remédio não entra dentro da sua célula. Já o óleo essencial, por ser a base de carbono igual à nossa célula, o óleo essencial ele entra dentro da nossa célula e ele pode agir direto com o vírus. Então, quando a gente está resfriado, se a gente usa um óleo essencial, por exemplo, de melaleuca ou de orégano. Orégano é maravilhoso. O cheiro é horrível. Horrível. Mas, é maravilhoso o efeito. Mas exato, exato. O efeito é maravilhoso. E funciona muito bem, muito bem. Nossa, quando eu fico resfriada um dia. Quando eu sinto que eu já tô ficando, eu já começo a passar e fico um dia. Então, é dessa maneira que funciona dentro do nosso corpo, resumidamente, né? Muito bem. E quais são as formas de uso que você mais adota? Você gosta de usar das três formas, ingestão, inalação, tópico? Você acha que alguma delas é mais eficiente? Quais são as dicas que você tem para passar de formas de inalar que são bacana, sem necessariamente usar um difusor? Uhum. E a forma tópica, as regiões que você acha que realmente fazem mais efeito? Olha, e se eu for inalar, vou até colocar aqui o telefone para ver se ele não cai. Uma vez eu vi uma dica de uma Diamond dos Estados Unidos, ela mora em Seattle, e ela deu a ideia muito interessante. Ela pinga uma gota, então, por exemplo, deixa eu pegar. Tô aqui com o Holiday Joy, tá? Por exemplo. Holiday Joy é o cheiro do Natal. Tô doida pra conhecer o Holiday Joy. Nossa. Eu até postei o seu stories de ontem. Eu gravei e postei no meu. Gente, o Holiday Joy, ele é maravilhoso, porque o cheiro de Natal é muito gostoso, maravilhoso e tal, mas meu filho estava resfriado e eu falei, peraí, o Holiday Joy, ele tem quase os mesmos óleos que tem no On Guard. Ele tem cravo, canela, cássia, que nem no On Guard tem, laranja. Então, por exemplo, uma dica, ela fala assim, coloca uma gotinha e aí você faz assim, ó. Você faz assim com a mão e faz um buraquinho. E aí você inala assim. Eu achei muito interessante essa dica. Eu nunca tinha visto. Então, uma dica. De conchinha. Você faz assim, né? Você junta uma mão na outra. Abre aqui. Meu telefone vai cair. Abre aqui assim. Exatamente. Fica um buraquinho assim. Aí você dá uma inalada assim rápida. Por que inalar, né? Por que a gente inala? Na verdade, inalar é a maneira mais rápida do óleo essencial fazer efeito dentro do nosso corpo. Porque quando você cheira as moléculas, né? O óleo essencial, ele tem moléculas químicas naturais, então elas vão direto para o nosso hipotálamo, direto no hipotálamo, que fica ali no cérebro, grudadinho no cérebro, e aí já vai para o cérebro, e o cérebro já interpreta a mensagem que o composto químico específico vai levar. A mensagem, o composto químico chega lá no hipotálamo, passa para o cérebro, e aí o cérebro vai interpretar aquilo. Então, por exemplo, se eu estou inalando um óleo
que tem, no caso do orégano que a gente estava falando, o composto químico principal do orégano é o cravacol. O cravacol é um ótimo antibiótico. Então, o cravacol é um químico que vai chegar no cérebro e o cérebro vai interpretar aquilo, ele vai encaixar no cérebro, junto com a química do nosso cérebro, e ele já vai interpretar. É a maneira mais rápida que tem. Então, muita gente pensa, não adianta só ficar cheirando, mas na verdade faz um efeito rápido, até mais rápido do que se eu passar na minha pele, ou até do que se eu tomar internamente. É muito bom fazer o uso aromático, né? Que é cheirando ou inalando, principalmente para alguma coisa emocional que você Emocional. quer. Exato. Então, se você, eu quero me sentir mais calma, ou eu estou precisando de ajuda para dormir, ou então eu estou muito triste, eu quero dar uma animada. Exatamente. O ideal é fazer o uso aromático. Eu gosto de passar na pele, eu gosto muito de usar. Eu troquei perfume, eu não uso mais perfume. E eu uso hoje óleo essencial. Então, eu gosto muito de passar, eu faço rolon, tenho meu rolon, e aí eu gosto muito de passar aqui assim. Porque é um lugar que a gente costuma passar para perfume, né? Porque quando você vai dar um abraço ou um beijo em alguém, a pessoa você já sente o cheiro do seu perfume, do óleo essencial. Eu gosto bastante. E também fica próximo do meu nariz, eu mesma fico sentindo o cheiro. Então, eu gosto disso. No meu filho eu passo bastante no pulso. Então, por exemplo, mãe, tô sem sono, tal, tá na hora de dormir. Eu vou passar um lavandinha, passo bem no pulso dele. Eu acho legal passar. Se é um óleo que você não gosta do cheiro, passa na sola do pé. Você não precisa ficar sentindo o cheiro. O orégano, por exemplo. O orégano, por exemplo. O orégano é bom, inclusive, diluir. Então, principalmente se você nunca usou óleo essencial antes e você está começando a usar, minha sugestão é pega o óleo de coco fracionado. Ou se você não tem óleo de coco fracionado, pode ser até azeite. O negócio é que Até azeite óleo tem cheiro. vegetal extra virgem, né? É isso, exato. O negócio é que, por exemplo, azeite tem cheiro de azeite, né? Então, E fica muito gorduroso, né? exato. Eu gosto muito do óleo de coco fracionado porque não tem cheiro de nada, nem de coco. Então eu sempre ponho uma gotinha do óleo de coco fracionado e aí uma gota do óleo. E aí dou uma misturadinha. Então essa é a maneira que eu faço. Eu tomo internamente quando, por exemplo, eu falo que eu tô ficando resfriada. O que eu gosto de fazer, o meu protocolo, que dá muito certo, eu faço o rolon, que muita gente fala que é o rolon é a bomba, né? Que é o orégano, o melaleuca, o lemon, frankincense, exato. Melaleuca. O melaleuca, acho que eu já falei, e o on guard. E eu adiciono o copaíba também. Então, eu faço todos esses, misturo com óleo de coco fracionado. Aí, o que eu faço? Passo no umbigo essa mistura do rolon. E aí, daqui a 2 horas, eu tomo esses mesmos óleos, sem óleo de coco fracionado, né? Eu misturo esses mesmos óleos num vidro que acabou, um vidro de óleo que acabou, vazio. Eu misturo eles em partes iguais e eu tomo 2, 3 gotas da mistura, todos eles, internamente. Eu coloco dentro de um Cápsula vegetal. Isso, de uma cápsula vegetal. E aí, a cada 2 horas, eu fico alternando. Então, depois de 2 horas, eu passo o rolão de novo. Depois de 2 horas, Isso eu tomo. quando você está fazendo um tratamento porque está gripado, está numa fase precisando realmente. Se for só Exatamente. preventivo, não precisa disso tudo. Uma vez por dia, que você passe na sola dos pés, é suficiente. Perfeito, exatamente. Exatamente. Muito bem. E ingestão? Você ingere muito óleo? Ou você não gosta de ingerir? Ou você ingere em cápsula? Ou você ingere diretamente? Como é a forma de gestão? Olha, no início, a impressão que eu tinha era que tudo eu tinha que ingerir para fazer mais efeito. Então, era isso que eu achava. É a Então, ideia que muita gente ainda tem, né? É a ideia que muita gente ainda tem. Quem está começando agora a usar os óleos essenciais tem muito essa ideia ainda. De que só vai fazer efeito se ingerir, né? E na verdade não é bem assim. E não é verdade. Sim, vai fazer efeito,
Mas você não precisa, gente. O meu pai é um. Quando eu comecei a usar os óleos essenciais, e o meu pai, ele tem muito problema de gastrite, né? Aí eu falei, pai, nossa, os óleos estão me fazendo tanto efeito, por que que você não começa a usar os óleos também? Aí ele pegou e falou assim, olha, me manda o que você quiser, mas me manda alguma coisa que eu tenho que tomar. Não vou ficar passando essas coisas na pele, que a minha pele é muito grossa. Aí eu falei, Não ok, vai pai. entrar. Ela é muito grossa, não vai entrar. Não vai, muito grossa. Mas eu achei engraçado porque é bem assim que a gente pensa, assim, claro, não penso que a minha pele é grossa, necessariamente. Mas eu penso que, não, se eu tomar vai fazer efeito, se eu só passar na pele, não vai. E, na verdade, tanto faz. Então, eu digo isso porque no início eu tomava bastante, mas aí hoje eu mais passo do que eu tomo. Eu fiz um tratamento porque eu tinha, ai gente, sempre me foge o nome, artrite. Tinha muita, muita, muita dor nas costas. Isso há mais ou menos uns 8 meses atrás. Há um tempo eu já estava tendo dor nas costas, tal, mas aí há uns 8 meses atrás ficou uma coisa assim insuportável. E aí eu comecei a testar algumas misturas e eu tomava internamente. Então, eu sempre punha na cápsula vegetal. Eu achei uma mistura que para mim foi assim, milagrosa. Eu fiz um tratamento de alguns meses, tomei acho que por uns 4 ou 5 meses. Fiz também um tratamento, junto com isso, fiz um tratamento de, do quiroprata. E assim, eu comecei a fazer quiroprata, na verdade piorou. Eu comecei, fui 2, 3 vezes. No início eu falei assim, gente, acho que vou parar porque tá piorando. Mas acabou ajudando. Mas enfim, eu fiz esse tratamento sempre tomando com a cápsula vegetal, porque eu não gosto. Muita gente adora colocar uma gota do frankincense, por exemplo, sublingual. Porque o frankincense ele é maravilhoso Eu gosto do para copaíba, inclusive, sublingual, adoro. Copaíba. Então, o Copaíba, eu fiz uma obturação esses dias. E, gente, eu não sei se eu sou normal, mas eu saio com muita, muita dor do dentista. Assim, depois que passa anestesia e tal, muita dor. E aí eu fiquei gotejando Copaíba na boca. E aí eu ficava assim, porque a copaíba na boca, eu nunca tinha percebido, assim, não sabia da boca, mas quando eu passava copaíba, eu nunca tinha percebido isso. Ela amortece. É impressionante, impressionante a copaíba. E não é uma coisa assim, eu não gosto de coisa, sabe quando você tá com dor de garganta e você toma aquela pastilha que amortece toda a sua boca? É uma sensação terrível. Eu odeio, eu não tomo. Mas a copaíba, ela não é esse tipo. Ele amortece assim, é impressionante. Acho impressionante. Muito bem. Mas esse é assim que eu uso, né? O que mais que você acha que é bacana a gente falar para o pessoal que está curioso para saber os efeitos dos óleos e como usar os óleos? Alguma Ah, outra não, coisa? não sei o que o pessoal tá curioso para saber. Ninguém está perguntando aqui nada, tá todo mundo muito caladinho, só ouvindo. É que eu falo demais. Aí fica assim, Você gente, fala demais. pode perguntar. Pode perguntar. Imagine eu, imagine eu. Mas hoje eu tô caladinha, que é só você que vai falar. Aqui só os outros que falam, eu só fico calada observando e lendo as mensagens. Eu tô só observando. Que nem os pinguins do Madagascar. Só fica dando tchauzinho. Ô, Bianca, como é que Hum. tá aí na Europa essa questão da Copaíba, CBD? O pessoal tá falando muito do uso da Copaíba por conta dos efeitos parecidos com o CBD ou não? Olha, o CBD é uma Que coisa aqui no que Brasil, eu não sei se você sabe, mas agora a Anvisa autorizou, hum, né? Então, possivelmente vai virar um boom de povo querendo usar CBD, apesar de o preço também não é acessível, não sei se vai ser tão fácil. preço, o preço é Mas caríssimo. uma alternativa seria justamente o Copaíba, que já tem inclusive pesquisa científica em relação aos efeitos, né? Tem sim. Então, o que que é o CBD? Na verdade, eu comecei a ouvir falar do CBD há, sei lá, uns 2 anos atrás, mais ou menos, nos Estados Unidos, que eu morava nos Estados Unidos antes. Nos Estados Unidos virou febre. Foi um negócio assim que explodiu.
E aqui na Europa, eu me mudei há menos de 6 meses atrás aqui para a Alemanha. E eu vejo que também é igual. Você vê em todo lugar. Todas as lojinhas, mercadinho, tem chocolate com CBD, tem óleo com CBD, tem, tem pílula com CBD. Então, o que que é o CBD, né? A folha da maconha, a cannabis, né? Eu não sei exatamente o nome, mas a folha da maconha, ela, ela solta também um óleo. Olha. Um dos compostos químicos desse óleo, dentro desse óleo, é o CBD, que é acho que é cannabidiol. Camina- Canabinodiol, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Que aí diminuíram o nome para CBD. Então, esse CBD, eles descobriram de que ele age no nosso sistema nervoso. Então, o que que o CBD faz? Ele age, o sistema nervoso tem o nosso sistema nervoso central. Deixa eu voltar. Nós temos um sistema que, na verdade, eu não conhecia esse sistema, eu não me lembro de ter aprendido na escola sobre isso. Tem o sistema cannabidiol. Eu acho que é uma coisa assim o nome do sistema que a gente tem. O que que se... Ah, obrigada. Canabidiol. O Instituto Obrigada, Vital Rodrigo. IJ. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Os nomes aí ficam em inglês e português e aí eu acabo não sabendo nada. Piora tudo. Mas aí o que acontece? Quando você sente uma dor, então vamos supor que você sente uma dor crônica, dor nas costas. Nossa, tem muita dor nas costas. O seu próprio corpo, ele mesmo, ele vai soltar, ele vai corrigir isso. Então, a dor que você está sentindo chega lá no seu cérebro. Ela está sentindo a dor nas costas. Então, o seu cérebro vai mandar o alívio ali para sua dor onde está nas costas. Quando o seu corpo ele não consegue agir o suficiente no tanto que a dor que você está sentindo, então é aí que dói e é aí que a gente vai atrás de um remédio, de um analgésico. O que acontece? Descobriram que o CBD que vem da planta da maconha, o CBD ele é só um composto químico do óleo que a planta da maconha solta. Uhum. Ele age nesse sistema, que é o CB, eles chamaram de CB1 e CB2. Obrigada. O CB1 e o CB2. O CB1 ele mexe no seu sistema nervoso central, que ele mexe na sua coordenação motora, nos seus pensamentos. E o 2 é o que vai para cada parte do seu corpo. Vai Então, levar os estímulos para cada parte do corpo. Exato, então ele vai para os seus órgãos, ele vai para os seus músculos. Então o CBD, ele age nos dois, esse composto químico, ele age nos dois. Então ele vai ajudar sim na sua dor. Então por isso que virou uma febre, virou um boom o CBD. A galera da fibromialgia tá toda atrás de CBD. Sim, porque ajuda com as dores. Ajuda mesmo. Então, e muita gente usa. Eu tenho uma amiga que tem problemas assim fortíssimos de dor nas costas, passou por cirurgia, e ela disse que para ela ajuda. Então, e só que ele mexe também com o CB1, que é no sistema nervoso central, porque que é aquilo que a gente ouve, que é a maconha. Por que a maconha é uma droga? Por que não pode usar maconha? Porque a pessoa, ela perde os sentidos. Tem todos os neurônios, etc. Exatamente, todos os motivos que a gente sabe. Então tá, então esse é o CBD. Esse é o em alternativa CBD. a ele, a gente tem uma coisa muito melhor aqui no Brasil. A gente tem a Copaíba, que é brasileira, exatamente, é nossa. O óleo essencial da árvore da Copaíba, que é extraída no Amazonas, né, na floresta amazônica. Nossa. Floresta Amazônica. Floresta Amazônica, obrigada. O óleo essencial de Copaíba, ele tem também dentro dele um outro composto químico que faz o mesmo efeito que o CBD, só que ele só age no CB2, que é indo para todas as partes do nosso corpo. Os estímulos para os órgãos e não mexe no sistema nervoso central. Exatamente. E além disso, tem outros também compostos químicos que o CBD Anti-inflamatórios. Exatamente, ele é um ótimo anti-inflamatório. Então, se
um anti-inflamatório. Então, se você for comparar o CBD, se pensar o CBD é um composto químico da planta da maconha, e comparar com a copaíba, que é completa, e tem muito mais do que isso, então fica isso. Então, esse é só um ponto. Aí a gente pode entrar no ponto da qualidade. A qualidade da doTERRA, a gente conhece a qualidade, CPTG, são óleos puros no um nível terapêutico. A gente pode, inclusive, ingerir. E o CBD, que a gente fala, às vezes tem gente até que fala o óleo de CBD. Na verdade, não é o óleo de CBD. O CBD ele pode até ser misturado no óleo vegetal, no óleo carreador. Mas não é o óleo de CBD. O CBD é só um composto químico. O CBD, a gente não sabe qual que é a qualidade. Grau de pureza. Exato. É uma coisa que está saindo agora também. Então, assim, a gente não sabe ainda, vai começar a ver. A gente não sabe as consequências desse uso, né? Exatamente, a gente não sabe. Então, esse é o outro ponto, esse é um segundo ponto que a gente pode falar. E tem o terceiro ponto também, que é o preço que você tinha falado. O preço, o CBD é caríssimo. Então, assim, de novo, não estou desmerecendo, dizendo que não faz efeito. Tem uma amiga que usa e que diz que ajuda muito. E com certeza, se ele não fizesse efeito nenhum, né, não estaria fazendo todo o sucesso que está fazendo. Mas ele é caríssimo. E o óleo essencial de copaíba, como tem vários outros compostos químicos comparáveis, né, até, que fazem até efeitos diferentes do que o CBD, ele é mais completo. E a gente, em uma gota você já tem uma dose que vai te ajudar naquela dor que você está sentindo. Já o CBD tem que ser uma dose muito maior. Eu tinha feito uma pesquisa, era por volta assim, de 6 vezes mais o preço, o CBD comparado com a copaíba. Com a copaíba. E a copaíba muito mais completa. Tanto para uso tópico como para ingestão. Eu tive uma torção no pé de 3º grau e passei 1 mês fazendo tratamento. E eu não tomei anti-inflamatório. Eu realmente usei o copaíba por ingestão e topicamente. No local eu usei tópico junto com o Deep Blue e ingeria 3 vezes ao dia dentro da dosagem específica da aromaterapia para o meu peso, né? Justamente por conta do tratamento. E foi muito bom. O tratamento surtiu bastante efeito. Eu achei maravilhoso. É um óleo que eu gosto muito. Eu uso, inclusive, como preventivo. Então, eu uso ele diariamente numa dosagem que não é a dosagem para no momento do tratamento, mas uso como forma preventiva, para inflamação e qualquer outra coisa do organismo. Ele é muito bom mesmo, o copaíba. O copaíba eu uso direto, assim, quando você acorda. Sabe quando você acorda com dor de garganta e você fala, eu acho que eu vou ficar doente. É uma gotinha do copaíba, assim, no pescoço. A dor de garganta vai embora. Sério, em menos de 10 minutos, a dor de garganta vai embora. É impressionante. Muito bem, o que mais? Acho que o pessoal não está querendo saber nada, não. Está todo mundo sem curiosidade. Todo mundo caladinho, só observando. Todo mundo já sabe de tudo. Muito bem. Mais alguma coisa, Bi, que você quer falar? Não. Boas festas para todo mundo. Obrigado. Foi ótimo o nosso bate-papo. Depois a gente vai marcar algum outro bate-papo em janeiro, depois que passarem as festas. Opa, vamos um tema bacana. A gente faz uma enquete de qual o tema que vai ter aqui na live do Olhos para a Vida e dos Meus Olhos. Boa ideia. Só desculpa que eu fico limitada do horário por causa do fuso. Eu sei. Então vai descansar. Obrigado por tudo. Gente, segue os Meus Olhos. É excelente. A Bianca faz uma live por semana. Todos os temas que ela aborda sempre são muito bacanas. E vale a pena segui-la. Sempre marco e sempre reposto as coisas dela, porque são bem eficientes. Obrigada, querida. Obrigada, amor. Feliz Natal para você. Feliz ano. Obrigada. E fica tudo bem aí para vocês. Um abraço. Obrigada. Um beijão para todo mundo. Boas festas para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.